Bom dia, queridos ouvintes! É mais um programa Viagem pela Bíblia. Eu sou o Jean Lucas e está começando agora o nosso programa de reflexão, pensamento, de pensar, refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje a nossa viagem é sobre um tema muito importante. Nosso último programa do ano, e eu queria estar falando com vocês aí sobre perdão. O que a Bíblia nos ensina, nos mostra sobre o perdão. Bom, estamos terminando o ano, e eu queria pedir assim, encarecidamente, a você que está aí me ouvindo agora, se você tem aí alguma pessoa que você guarda uma mágoa muito grande, alguma pessoa que você acha assim que errou contigo, ou também uma pessoa que você errou com ele, está precisando pedir perdão para ele, ou você está precisando de liberar perdão para alguém, eu queria pedir que você prestasse bastante atenção nos ensinamentos aqui que vão ser falados hoje. Porque a falta de perdão pode até matar. A falta de perdão pode trazer doenças, e doenças podem levar à morte. Bom, vamos aqui então ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pode estar me acompanhando aí a leitura. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo que eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Bom, muito bem. É uma palavra aí que talvez muitos possam não saber o que significa, Quando diz aqui que o senhor daquele servo entregou ele aos verdugos, O que seria verdugos? Verdugos seriam pessoas más, pessoas carrascas, Uma pena grande aí, Uma punição, um sofrimento grande. Entregou ele aos carrascos. Bom, o que a Bíblia então está querendo nos dizer
aqui neste ensinamento, né, de Jesus. Jesus quis nos ensinar o seguinte, que nós temos que perdoar as pessoas, porque Deus nos perdoou de coisas muito maiores. Nossos pecados, Deus perdoou nós de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus, Ele nos perdoou de tudo. Ele perdoa todo o nosso pecado. A Bíblia diz, em 1 João, que se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Aqui contou uma história, né, uma parábola. Jesus fazia muito isso, né? Contava uma parábola para ilustrar uma verdade espiritual. Então, Jesus aqui ele contou uma história para ilustrar uma verdade que existe no reino de Deus. Então, aqui, né, o que Jesus ilustrou? Que um senhor, né, como fosse um fazendeiro grande, né, um patrão, vamos dizer assim, chegou lá uma pessoa, um funcionário dele, né, um servo dele, que estava devendo ele, né, estava devendo uma quantia. E o rei lá, né, na verdade a Bíblia fala um rei, nem um senhor. Então o rei falou assim, vim ajustar a conta com você. Aí ele falou assim, olha, eu te devo 10 mil talentos, não tenho como te pagar. O rei queria prender ele, né? Ia prender ele, né? E ia ser vendido a mulher, os filhos. Na verdade, não ia querer prender ele, não. Ia vender ele, vender os filhos, vender a mulher, né? Para que a dívida fosse paga. Mas aí aquele servo suplicou para o rei. Ô rei, não faz isso não, eu vou te pagar, me dá mais um tempo e tal. Aí o rei, né, o senhor daquele servo, compadeceu dele e perdoou a dívida. Falou assim, ó, pode ir, você está perdoado, sua dívida está perdoada. Pronto, foi embora. Aí aquele servo saindo, encontrou um que devia menos. Um que devia menos para ele, né? Aquele servo devia 10 mil talentos para o rei. E o rei perdoou ele, né? O rei ia vender ele, vender a família, mas ele pediu para o rei dar mais um tempo, o rei até perdoou a dívida. Beleza, muito bem. Aí, ele saindo, né, lá pelos corredores lá, né, do palácio, em algum lugar, ele vai e encontra, né, um conservo dele, né, que devia bem menos. Então ele achou uma pessoa que devia 100 denários para ele, então devia menos do que o que ele devia para o rei. E aí ele foi cobrou, né? E aí, você vai me pagar não? Ele tinha se perdoado da dívida. E aí ele agarrou o cara, sufocando ele, enforcando, me paga o que você me deve e tal. E o conservo implorou, por favor, dá mais um tempo, ser paciente comigo, eu vou te pagar. Mas aquele servo que tinha sido perdoado pelo rei, não quis dar um tempo, não quis dar mais um tempo, não quis perdoar o conservo dele que devia para ele, que devia até menos, né, do que ele devia para o rei, e mandou ele para a prisão até que a dívida fosse paga. Eles viram o que se passou, contaram para o rei, e o rei chamou aquele servo e falou, você não me devia e me pediu perdão, e eu não me compadeci de você? E por que você não fez isso com o outro que te devia? E aí, o rei então entregou ele às punições, às pessoas carrascas, né? Verdugos é quem executava a pena de morte, pessoas más, carrascos, né? Então, o que Jesus quer dizer? Olha, se o rei aqui é como fosse Deus, na parábola que Jesus falou. O rei é Deus. Você somos aquele servo que deve para Deus. E o conservo é uma pessoa que ofende a gente, deve alguma coisa para a gente. Poxa, se Deus me perdoou de uma coisa muito grande, por que eu não posso perdoar uma coisa até menor? Então, é o caso da história. O servo devia uma quantia grande para o rei. O rei perdoou ele. Ele pediu perdão, o rei perdoou. E o outro lá, o conservo dele, devia menos para ele e ele não quis perdoar, mandou prender e tal.
O que Jesus está ensinando para nós aqui? Olha, você era inimigo de Deus, você tinha uma dívida enorme com Deus. Foi Jesus que pagou. Lá em Colossenses diz que Jesus pagou o escrito de dívida que era contrário a nós. Então, Jesus pagou a dívida por nós. Jesus, ele pagou a nossa conta. Deus, ele nos perdoou, né, de coisas enormes, né? O pecado, nós éramos inimigos de Deus, etc. Aí Deus nos perdoa. Aí eu vou, uma pessoa aí, um irmão, falar uma coisa comigo. Ô, se me desculpa, eu errei com você, me perdoa? Ah, não te perdoo, não te perdoo. Ué, como assim? Ué, eu tenho que perdoar, ué. A pessoa vem aqui, me demonstra arrependimento, um arrependimento verdadeiro, né? E eu não perdoo? Ué, eu estou errado, ué. Deus me perdoou de coisa maior. Eu vou e não perdoo aquela pessoa que é uma coisa menor comparado com o que nem eu tinha, da minha dívida com Deus, o pecado que eu tinha. Como é que eu ia pagar para Deus o preço do meu pecado? Eu ia ser condenado ao inferno. Mas Jesus foi lá, pagou minha conta. Então eu recebi o perdão de Deus. O que eu devo fazer com o meu próximo? O meu próximo errou contra mim, chegou até mim arrependido, pediu perdão? Perdoa. Ah, mas e se ele não pedir perdão para mim? Eu guardo mágoa. Não guarda mágoa, libera perdão. Mesmo se ele não te pedir perdão, você libera o perdão. Ora a Deus, fala assim, Senhor, aquela pessoa, fulano de tal, fez isso, aquilo comigo, me magoou muito, não me pediu perdão, mas em nome de Jesus Cristo, eu libero perdão na vida dele. Eu perdoo ele, mesmo que ele não me pediu perdão, mas eu libero perdão na vida dele. Faça isso, que isso vai aliviar você. A mágoa corrói os ossos, a mágoa, ela corrói a pessoa por dentro. Tem pessoas que ficam doentes por causa de mágoa, ficam com úlcera, pode gerar até câncer, dependendo, já foi comprovado que se a pessoa guardar raiva, rancor, pode gerar até câncer, né, com o passar dos anos. Então, não fique remoendo raivas, remoendo mágoas. Libere perdão. E se você errou com alguém, vá lá e peça perdão também. Você precisa também pedir perdão. Você vê que aquele servo foi pedir perdão. O rei veio acertar conta com o servo. O servo pediu perdão, o rei perdoou. Então a gente precisa pedir perdão também quando a gente erra, viu? Então, peça perdão. Tem uma outra passagem da Bíblia que Jesus fala desse assunto de perdão e ele fala o seguinte: perdoai aqueles que vos perseguem, assim como o vosso Pai vos perdoou. Então, e Jesus fala assim: perdoai os que vos perseguem, para que o vosso Pai também vos perdoe. Então, se você não perdoar as pessoas que chegar a você, né, te pedirem perdão, você não perdoar, Deus não vai perdoar os seus pecados. Porque você não liberou perdão. Ou você que tem uma coisa tão pequena, comparado com o que você fez contra Deus. Ou você não perdoou a pessoa que te fez uma coisa menor. Você quer que Deus te perdoe de uma coisa muito maior? Libere perdão, isso é um coração egoísta, meu amigo. Você quer ser perdoado, mas você não quer perdoar. O perdão é necessário, tá? Perdoa. Não, é necessário convivência. Às vezes uma pessoa te ofendeu, perdoar é uma coisa, conviver é outra. Ó, eu perdoo, não quero conviver mais não. Beleza, mas você perdoou. O que manda é o perdão, tá? O que manda é o perdão. E se a pessoa errar de novo? Perdoa de novo. Olha que Jesus falou para Pedro. Pedro tem que perdoar até 7 vezes? Jesus falou o quê? 70 vezes 7, se for preciso. O que Jesus falou aqui? Quantas vezes for necessário, não é contar, fazer a conta, não. Quanto que é 70 vezes 7? Não. É quantas vezes for necessário você deve perdoar. É isso que Jesus quer dizer. Perdoe quantas vezes for necessário. Amém? Então essa foi a nossa viagem de hoje, né? Sobre o perdão. Perdoe. Libere perdão. Se você está precisando perdoar, ou liberar perdão, né? Ou pedir perdão para alguém, aproveite esse resto de fim de ano, termine o ano com o pé direito, como se diz, né? Já começa 2024 com uma carga menos. Alivie esse fardo pesado que está carregando da mágoa, do rancor. O perdão, ele traz libertação,
ele traz leveza para a sua alma. Perdoe. Jesus te ama. Deus te perdoou de coisas muito maiores. Muito maiores. Então, perdoa. Eu sei que nem sempre é fácil. Tem coisas muito ruins que as pessoas fazem conosco. Mas lembre-se que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele se fará. Então, pode ter certeza. A trapaça, o erro que fizeram com você, pode ter certeza que Deus vai cobrar dessa pessoa um dia. Mas, perdoe, viu? Perdoe. Libere perdão. Amém? E o nosso trem já está apitando, porque já está chegando a hora de ir embora. Eu desejo a vocês um feliz ano novo, um 2024 abençoado para todos vocês. E que seja um ano de bênção. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, minha gente!